Olá, companheiros do Ideal Espírita. Espero que esse vídeo encontre todo mundo em saúde, em paz e em muita alegria. Eu acho que todos nós já ouvimos falar bastante, da frase bastante conhecida de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entretanto, eu fiz umas reflexões em cima do parecer de Joana de Ângeles sobre essa questão de amar ao outro, amar a Deus, amar a si mesmo. Reflexões que ela faz ao longo dos livros Conflitos Existenciais, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, Desperte e Seja Feliz, Encontro com a Paz e a Saúde. E ao longo de diferentes textos nesses livros, ela comenta que nós sempre lemos essa frase, na ordem em que ela se apresenta. Do amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Mas ela chama a atenção de que, para o bom entendimento, pedagogicamente falando dessa frase, é muito interessante que a gente a leia de trás para frente. No sentido de que, se a frase diz amar ao próximo como a si mesmo, é muito importante que a gente ame a si mesmo para poder saber amar ao próximo. E então a frase seria lida no sentido de ame a si mesmo, ame ao próximo como a si mesmo, e em seguida a gente vai descobrir o que era amar a Deus sobre todas as coisas que anteriormente já amamos. E é muito interessante porque ela chama a atenção de que amar também se aprende. Todos nós, eu acredito, temos uma visão um pouco romântica do amor. A gente fala do amor como sendo aquela coisa mais linda do mundo, mas que nós vamos alcançar no momento em que formos espíritos superiores. Ou seja, como se a gente fosse merecedor, depois que a gente for evoluído o suficiente, seremos então merecedores de ter esse sentimento espontâneo e natural e lindo que é o amor. E no entanto, o amor é uma conquista nossa. Não é um dom que nos será dado a partir de um determinado momento. Porque eu acho que muitas vezes a gente fica com aquela fala, que aliás é muito utilizada para todas as virtudes, como a gente diz assim, não, isso não é para mim ainda, isso só daqui a muitas encarnações. Mas assim, como se daqui a muitas encarnações nós fôssemos receber isso, pelo fato de termos vivido muitas encarnações. E, gente, má notícia, não basta apenas viver várias encarnações para ser merecedor de receber virtudes. A gente precisa ter muito claro de que as várias encarnações serão exercícios nossos para que as virtudes sejam desenvolvidas dentro de nós pelo nosso próprio esforço. Então, amar também se aprende. E Joana comenta que o amor é o hálito divino, porque muitas vezes também temos dificuldades de definir esse sentimento. Porque no nosso estágio evolutivo a gente confunde ainda com aquele apego egoísta, a gente confunde com as paixões que a gente tem, e tudo isso a gente vai chamando de amor. Não, mas eu quero ele perto de mim porque eu amo essa criatura e eu quero fazer por ele todo o bem. Aí tem aquele amor do eu quero fazer todo o bem, mas eu quero perto de mim. E aí eu preciso muito fazer isso, eu preciso muito ter aquela posição, aquela atividade e tal, porque eu amo isso. Isso é uma paixão. Aquilo que a gente não pode controlar, a gente está apaixonado. Que a paixão tem até os seus méritos, tá? Tem os seus usos, mas aí é outro estudo. Então, assim, ela comenta que o amor é o hálito divino. É uma força que une as partículas da criação. Todas elas, desde as mais ínfimas até as partículas entendidas como nós, seres criados por Deus. Então ela comenta que é o amor que une as moléculas desde o mineral. É o amor
que faz com que se desenvolva essa força, esse hálito divino, que se desenvolva nas plantas um início de sensibilidade. É esse mesmo amor que, evoluindo, chega aos rudimentos de sentimento que a gente vê no reino animal. Até que, finalmente, esse amor dá um outro passo e aí nós, seres humanos, somos capazes de juntar a esse sentimento aquela emoção do realizar. Talvez seja o que nos falte, né? Não sei. Aquela coisa do entender que todo sentimento tem um fim de realização. E o que estamos realizando com aquilo que dizemos amar. Mas é muito curioso, né? Assim, muito interessante e relevante a gente refletir no em que estágio estamos desse amor. Porque, voltando à frase, precisamos amar a nós mesmos para amar ao próximo e em seguida amar a Deus sobre todas as coisas. Não que, atenção, não que precisemos fazer esses tipos diferentes de amor apenas quando um se completa a gente começa o outro. Não precisa ser uma cadeia contínua. A gente pode ir desenvolvendo o amor a si, desenvolvendo o amor ao próximo e desenvolvendo o amor a Deus. A questão é que quanto mais a gente reforça a base, mais a gente dá força para esse meio e mais a gente então reforça o entendimento do que seria o amar a Deus. Então é muito importante a gente pensar em que estágio estamos atualmente do amar a si mesmo. Porque existe uma grande questão que nos acompanha e que Joana de Ângeles é assim muito categórica em que reflitamos sobre isso, que é a questão da culpa. Nós carregamos dentro de nós, devido às inúmeras encarnações que tivemos com erros, nós carregamos dentro de nós aquela necessidade da autoflagelação. A gente errou, e aí a gente reconhece que errou, e nesse reconhecimento a gente fica se autoflagelando pelo erro cometido, consciente ou inconscientemente, porque temos o apagamento da nossa memória atualmente, né, com relação a algumas coisas de outras encarnações, e também sabemos que isso tem a sua necessidade, a sua função, mas inconscientemente temos dentro de nós aquela culpa que nos faz esse processo de autoflagelação. E aí a gente perde tanto tempo, meu povo, tanto tempo nessa história de se sentir inferior e, portanto, incapaz de realizar qualquer coisa. Quando o movimento deveria ser o contrário. Quanto mais eu erro, mais eu percebo qual é o certo a se fazer. Porque, né, dizem que Edison perguntou, mas você já teve várias falhas, né, vários insucessos na descoberta da lâmpada elétrica, você já teve 1000 erros, você vai continuar nesse processo? E ele diz, não, eu não tive 1000 erros, eu agora tenho 1000 noções de como não deve ser. Né? Então, ou seja, eu acho que o processo de aprendizado, ele pressupõe um erro. Qualquer coisa que nós vamos aprender, nós não conseguimos fazer com sucesso e brilhantismo no primeiro momento. Quem é que realmente já conseguiu fazer um prato na cozinha de primeira aquele espetáculo? Tem sempre alguma coisa que a gente pode aprimorar. É claro que todos nós temos talentos diferentes. Então, alguém que já cozinha ou que já tem aquele talento, e veja, talento não é dom. O talento foi alguma coisa que nós já nos esforçamos anteriormente e trazemos conosco. Então, assim, não é aquela coisa de que a Daisy sabe muito bem cozinhar, a Ana não sabe cozinhar. E aí, porque a Daisy tem o talento e a Ana não tem. Não tem essa história de dom recebido. O talento já é fruto do nosso esforço na realização e no aprendizado de alguma coisa. Então, quando a gente olha para os nossos erros, eles precisam ser encarados como
tentativas de aprendizado. E, portanto, já sei que daquela forma não deu certo. É menos uma forma que eu vou errar e conseguir seguir dali para frente. Então, culpa deixa de ser aquele ser, né, aquela sensação que nos domina, para se transformar em responsabilidade. Essa é uma tecla que Joana de Ângeles bate constantemente. Precisamos transformar culpa, que paralisa, em responsabilidade, que ajuda a agir. Então, se eu identifico um erro meu, alguma coisa que eu ainda preciso melhorar, isso não pode ser paralisante. Isso tem que ser motivador para que eu descubra novas formas de agir. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar de fazer é essa autoflagelação, que tanto impede que a gente desenvolva em nós esse auto-amor, esse amor a si mesmo. E nesse sentido, por que deveríamos nos amar? Deveríamos nos amar porque somos filhos de Deus, porque fomos criados para esse processo grandioso de evolução. De acordo com os planos divinos, nós temos um caminho a percorrer para essa conquista, para esse sentimento de realização. Ele que nos criou simples e ignorantes, queria exatamente que crescêssemos, que tivéssemos essa sensação de crescimento e de realização. Então, se Deus cria a nós e acredita nesse potencial, por que não nos amarmos? O Alan Filho tem uma música que eu gosto muito, né, que se chama Herança, em que ele diz: já te deste conta de que és herdeiro? Realmente, assim, nós somos herdeiros de Deus, no sentido de que fomos criados por Ele. E temos, como herdeiros, nós recebemos todos aqueles benefícios, todos aqueles recursos que o Pai tem. Então nós temos esses recursos dentro de nós. Não somos deuses, mas temos os recursos do progresso e da evolução. Então isso por si só já deveria ser aquela razão de nos valorizarmos, não de nos autoflagelarmos. Entretanto, é muito importante que tenhamos um cuidado. Auto-amor não é amor próprio, né? Naquele sentido que a gente usa essa expressão. Muitas vezes a gente diz assim: não, eu não posso deixar ele fazer isso comigo porque eu tenho que ter amor próprio. Quando a gente diz que não podem fazer algo conosco porque temos amor próprio, isso significa que nós temos o quê? O velho e bom e conhecido orgulho. O que alguém faz é responsabilidade dele. Vejam, não usei a palavra culpa. O que ele faz é responsabilidade dele. O que eu faço a partir do que ele faz comigo é que é responsabilidade minha. Se eu gastar a minha energia em combater aquilo que foi feito a mim porque eu tenho amor próprio, eu estou deixando de usar essa energia em realização concreta de aprendizado para mim. Não é que a gente precise virar tapete de ninguém, não é isso. Eu estou só chamando a atenção de que muitas vezes a gente acha que amor próprio é aquela coisa positiva de eu gostar de mim mesmo. E a gente tem que ver se não tem uma pitada aí do velho e bom orgulho. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente vai desenvolvendo esse reconhecimento de que eu tenho valor. Deus me criou e continua me deixando fazer várias encarnações porque acredita no meu potencial de desenvolvimento. Então, eu tenho a possibilidade, a capacidade de realização, de fazer alguma coisa nessa vida, essa encarnação, como nessa vida, no sentido maior do termo. E isso tem que ser um motivo de muita admiração, de muita estima e, consequentemente, de amor. E na hora em que eu amo realmente essa minha possibilidade de estar num caminho de progresso, amo essa minha possibilidade de errar,
mas querer acertar, de saber que eu vou melhorar, eu consequentemente começo a olhar para o outro com esse mesmo olhar. Eu olho e vejo que ele também está no seu processo de crescimento, no seu processo de aprendizado, que pressupõe erros. Então, muitas vezes, quando ele erra comigo, não é porque ele quer me atingir. Ele erra comigo porque ele ainda está também no processo de evolução dele e, portanto, sujeito aos erros. E aí eu começo a olhar para esse próximo como também herdeiro de Deus e também digno da minha admiração por estar nesse processo, ainda que ele ainda não reconheça. Se o próximo ainda não reconhece e ainda não sabe que deveria abraçar para si essa responsabilidade de crescer e de melhorar, de reconhecer o seu erro, mas é o processo dele. Será que eu também não estou assim? Será? Não, com certeza eu estou assim em várias outras áreas. E eu já fui muito mais assim em outros momentos, em outras encarnações. Então, com isso, ao amar a mim mesmo, ao me reconhecer como herdeiro de Deus, ao saber que eu estou no meu processo de evolução, eu consigo olhar para o próximo e me solidarizar de que ele está nessa mesma situação. E aí eu também mudo o meu olhar e isso é uma forma de aprender a amá-lo. Amar também se aprende. E aí, na hora em que eu percebo o meu valor, percebo o valor do outro, esse amor que vem por mim, esse amor que vem pelo outro, ele se espalha pela identificação clara de que somos parte dessa criação. Somos parte desse Deus de infinito amor e sabedoria e bondade que nos criou e que nos dá todos esses recursos. E aí, acima de todas essas coisas, a gente vai amar verdadeiramente esse Criador que nos fez assim, que nos dá essas imensas oportunidades de crescimento, de alegria. E é por isso que eu sempre chamo a atenção de que a gente precisa pensar nessa grandeza do que nós temos e deixar, como diz Joana de Ângeles, estampada na nossa face a alegria que a fé espiritual nos proporciona, a nossa fé espiritual. Se nós temos essa fé, essa certeza de que Deus criou todo o universo com esse plano perfeito, então isso faz com que nos enchamos de satisfação e de alegria por fazermos parte desse enorme conjunto. Então, esta alegria tem que viver conosco o tempo inteiro. É ela que nos incentiva, é ela que nos mostra os caminhos para transformar culpa em responsabilidade. É ela que nos mostra que somos admiráveis. Apesar de todos os erros que ainda cometemos, somos admiráveis, porque fomos criados por Deus. E se Deus é esse ser enorme de grandeza que a gente admira, o que Ele fez é muito correto. Então nós somos corretos. Nós somos corretos. Os erros são, de novo, etapas do nosso processo de crescimento. Mas assim, a gente precisa caminhar na reflexão de que eu mereço admiração. Eu mereço ser amado. Um alerta. Muitas vezes, nesse processo de aprender a amar a si mesmo, a gente resvala numa casquinha de banana que se chama autopiedade. A mentora chama a atenção de que a autopiedade é uma bengala psicológica daqueles que não querem encarar o esforço de realizar o que precisa ser realizado em termos de crescimento. Então, eu me auto-amar não significa aquela postura constante de ai, tá vendo? Isso aconteceu comigo. Eu que sou esse ser em aprendizado,
eu não mereço tanta punição porque eu ainda não sei fazer isso ou aquilo. Ninguém é punido, nós não somos punidos. Nós recebemos novas oportunidades de crescer naquilo que erramos. Então, cuidado para não confundir autopiedade com autoamor. Autopiedade é tão paralisante quanto culpa, porque a gente senta no cantinho, fica chorando, fica se lamentando e fica na expectativa de que alguém venha nos abraçar e nos socorrer. Nós temos recursos para levantar, para crescer, para refazer qualquer etapa do nosso aprendizado em que tenhamos falhado. E autoamor é justamente saber que eu tenho esses recursos de realização. Então eu vou lá, eu pego, eu tento. Eu vou acertar da próxima vez? Tomara. Mas se eu não acertar, o importante é que eu terei aprendido mais alguma coisa para que na vez seguinte eu possa ainda ter maiores possibilidades de sucesso. E dessa forma a gente consegue chegar a essa prática do amar a si mesmo. E aí olhar o outro que está no mesmo processo e compartilhar com ele esse amor. Até realmente olharmos para toda a criação e dizermos: amo a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas nesse momento em que estamos é esse reconhecimento de que somos parte dessa criação. É essa gratidão a Deus por termos sido criados com este potencial de realização. Lembra quando eu falei que a gente não precisa fazer um para depois fazer o outro, para depois fazer o outro? Hoje em dia, o nosso amar a Deus sobre todas as coisas é essa admiração pela criação e por tudo que Ele nos deu e nos fez. Mas na medida em que nós vamos aperfeiçoando o amor a nós mesmos, o amor ao próximo, essa admiração a Deus vai aumentando, vai se especificando e a gente consegue dar um novo passo na qualidade desse amor. Então, podemos e devemos criar mecanismos de irmos amando, mesmo que seja rudimentarmente, mesmo que seja um pouquinho, amar a nós, amar ao próximo, amar a Deus. Mas neste processo iremos conseguindo melhorar a qualidade desse amor. Lembrando sempre que a definição desse amor é que ele é o hálito divino. Que Jesus então abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores e que fiquemos todos neste amor, nesta paz que essa certeza nos traz e, acima de tudo, na alegria de sermos herdeiros de Deus. Muita paz.